Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um podcast focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente. E como a gente faz isso? Trazendo um especialista por episódio. Reforço para vocês que o Papo no Auge também está no YouTube, se inscrevam no nosso canal, curtam nossos vídeos. Além disso, o Papo no Auge está na plataforma Catarse de financiamento coletivo. Se você é um apreciador do nosso trabalho, seja um assinante do nosso podcast. Vamos pro auge, eis o nome de nossa campanha na plataforma. Vamos amplificar a voz docente, a voz da ciência. O fazer design é historicamente associado àquela atividade projetual que atende à indústria e dá conta da produção em massa de bens de consumo. Ao longo das últimas décadas, esse entendimento passou a considerar também outros aspectos do fenômeno, associados principalmente às qualidades imateriais, tanto da atividade, bem como de seus produtos, a construção de significados, o impacto dos artefatos nas emoções humanas e a melhor compreensão do espaço problema-solução, por exemplo. No entanto, mesmo que essa seja uma concepção que gradualmente vem sendo expandida ao longo dos anos, tanto no mercado quanto na academia, podemos afirmar que o paradigma focado no consumo não é o único modelo de conhecimento a ser considerado por designers e estudiosos do campo. Emerge também uma corrente de pensamento e de prática que rejeita a compreensão exclusiva do design como um meio de ganhos financeiros e tecnológicos e se concentra na busca por perguntas de maneira anterior à busca por respostas. Nesse contexto, emergem métodos de projeto que transcendem a materialidade e se voltam para dinâmicas discursivas, experimentais e generativas. E para provocar, não caberia ao design ações contestatórias de caráter político e social voltadas a processos de construção de cenários, narrativas e protótipos a fim de promover reflexões que mudam visões de mundo tanto do público que entra em contato com esses artefatos, quanto do próprio designer que se vê em constante estado reflexivo e retórico ao longo da atividade projetual? Por que não fugir do conceito de design como sendo algo especificamente ligado ao desenvolvimento de um produto, ou seja, tradicionalmente focado em alternativas para resolver determinados problemas dentro de um determinado tempo, com determinados recursos, com ferramentas convencionais de projeto, briefing, prototipagem? Que tal entender o design como um modo de investigação que, por sua vez, é compreendido como um modo de questionar as coisas, as pessoas, a realidade, as interações socioeconômicas? Perguntas, perguntas, perguntas que serão feitas ao meu amigo Irã Pontes. O professor Irã é designer, especialista em comunicação digital e mestre em design por um dos maiores centros de inovação do Brasil, o CESA, o Centro de Estudos Avançados do Recife, palestrante no Brasil e exterior, professor universitário com projetos também de desenvolvimento criativo para estudantes da educação básica, além de outras iniciativas em educação. Irã é mentor, consultor e designer de marcas, faz parte de júris em prêmios nacionais e internacionais e é fundador do Hub Design Culture, que contempla o portal design, um dos mais renomados de língua portuguesa, com mais de 400 mil seguidores em suas mídias sociais. E seja muito bem-vindo, meu amigo Irã. Que prazer receber você aqui em nosso espaço de aprendizado, em nosso podcast. Vamos falar de design, mas antes, por favor, professor, nos responda. Como é que foi essa sua escolha pelo design? Por que caminhar pela docência? E seja mais uma vez bem-vindo, meu amigo professor. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra poder compartilhar e estar com o Saulo, né, esse professor e profissional que já me inspirava desde quando trabalhávamos juntos. E agora, mesmo não estando trabalhando na mesma empresa, mas aí continua o vínculo e ele continua inspirando com seus projetos. Enfim, sou imensamente grato pelo convite. Em relação ao design, é muito interessante. Por quê? Desde criança, tive influência do meu irmão ilustrador. Ele era ilustrador, faleceu, mas me lembro de criança, acho que tinha uns 6, 7 anos. Eu me lembro que ele estava no quarto dele e aí tinha uma grande mesa de desenho verde com uma luz, assim, não sei como se chama aquilo, mas uma luz, e onde ele ficava lá desenhando e tal.
E ele fazia trabalhos realmente lindos e incríveis. Quadros, camisa, trabalhava com serigrafia. Então, assim, eu me lembro, não sabia que na época era serigrafia, né? Mas aí, anos depois, estudando, né? E trabalhava com pontilhismo também, praticamente pontilhismo. Então, assim, é um trabalho muito técnico, minucioso e muito criativo que ele tinha. Então, de certa forma, vendo meu irmão trabalhar com design, vou entender design, na verdade, como expressão do desenho, certo? E que se refletia também no processo de produção, né, em especial com serigrafia, né, e aí, de certa forma, lá atrás, já uma sementinha começou a ser plantada, né, para, de certa forma, me direcionar para essa área de desenvolvimento criativo, de design, enfim. E aí, quando cheguei na adolescência, anos depois, com cerca de 12, 13 anos, comecei a ganhar um computador com 12 anos, se não for a memória. E, rapaz, foi um universo, né? Um universo de possibilidades com aquele computador. Isso em 2002 ainda, internet de escada lá na UOL, né? UOL não, rapaz, era IBEST, IG, tudo aquilo lá. Ficar de meia-noite até 5 da manhã escondido da mãe na internet, de madrugada, né? Ou então no final de semana, todo aquele negócio. E aí, pronto, tinha 12 anos aí, em 2002, quando ganhei esse computador. E aí comecei a fazer alguns trabalhos para a igreja. E aí comecei a fazer alguns trabalhos na igreja, fiz um site pelo Front Page. Não sei se chegou a conhecer o Front Page, era um programa do Office para fazer sites na época. Quase um concorrente do Dreamweaver, que já existia. Mas enfim, o Front Page era muito fácil de mexer e tal. E eu comecei a autodidata, adolescentezinho de 12, 13 anos, né? E aí, ok, quando fui crescendo um pouco mais, por volta, acho que de 15 anos, 14, 15 anos, comecei a perceber que, de certa forma, eu gostava daquilo, né? Gostava de criar, gostava de site, gostava de fazer, na época, né, chamada logomarca, ainda hoje, né? Mas na época, você tem o conhecimento logomarca e etc. Só que foi interessante, foi quando eu estava com os meus 15 anos, eu vi uma campanha na televisão da faculdade onde fiz o curso, inclusive, de design, inicialmente técnico, depois superior, vou chegar lá, e era uma águia voando, pá, e eu fiz, cara, era uma animação, na verdade, né, de uma águia só em traços, tá voando, e aí está aberta a temporada de caça aos novos talentos. Vê só, me lembro da campanha ainda. E aí, nesse momento, rapaz, que negócio legal. Só que ainda eu estava na cabeça mais voltado para ser professor de letras. Vê só que coisa, português, redação e literatura. Fazer vestibular para letras. Ainda cheguei a fazer. Mas aí realmente não era para mim. Aí foi quando de fato entrei no mercado. Vou dizer entrei no mercado, mas comecei a me profissionalizar dentro da área de design, de comunicação visual. E aí, com 17 anos, entrei no curso técnico. Meu primeiro curso foi o curso técnico em computação gráfica na época, que depois se tornou multimídia, mas enfim, na época chamada muito computação gráfica, ainda hoje né? Mas com uma outra talvez ideia, mas o curso técnico extenso, em 2 anos curso técnico. E aí, hoje tem faculdades, né, com 2 anos, inclusive os tecnólogos, né? Então, na época, um técnico com 2 anos era algo realmente bem completinho. Ou era 1 ano e meio, 2 anos, uma coisinha assim. E aí foi interessante, porque naquele momento, estudando, e aí já começando a entrar no mercado de trabalho, eu percebi que era design que eu queria para minha vida. Ainda no primeiro semestre do curso técnico, consegui estágio, trabalhei em 2 locais diferentes, depois fui para o órgão público, mas ainda no curso técnico, né, ainda como estagiário. E aí, dali comecei a ver que realmente gostava, né, gostava dessa área. Concluí o curso técnico, aí a vida seguiu, né, fiz a graduação e outros detalhezinhos à frente, mas foi daí que, de fato, me apaixonei pelo design, com a referência do irmão ilustrador na adolescência, fazendo alguns trabalhos para a igreja, para alguns amigos da escola, algo do tipo, e a um ou outro clientezinho que já aparecia ali com meus 14, 15 anos, e depois, de fato, me profissionalizando, né? Depois que vi uma campanha onde eu fiquei encantado. Cara, como é que faz aí? Como é que faz isso, né? De fato, não trabalhei com motion, né? Não foi minha área, não fui aprender a fazer a águia voar lá,
mas me inspirou bastante. Estudei um pouco Flash na época, né? Estudei Flash, etc. Mas nada que me tornasse hoje um motion designer. Mas foi daí. E a docência, ela surge também na minha infância. É muito engraçado como a infância nos dá uma base muito grande para o que nós vamos ser no futuro, né? E aí você tem, né, seu filho super talentoso, né, desde criança, né, já é um adolescente hoje, mas desde criança, né, desenvolvendo essa habilidade dele. E aí comigo também, por que pareça, claro que eu não estava numa escola de referência para crianças e adolescentezinhos em professor, que não existe isso, né, para ser professor. Mas eu me lembro que quando eu era criança eu ficava brincando com os vizinhos, com os amigos, de escolinha, rapaz. Escolinha. E aí, como é que era essa escolinha? Eu não sei quem está me ouvindo aí, brincou nos anos 90 de escolinha. Você fingia ser um professor, tinha os alunos e você ensinava alguma coisa para eles, seja lá o que fosse. Às vezes era algum assunto realmente real, às vezes era algo inventado, às vezes era algo de artes, alguma coisa assim. Mas foi dali também que comecei a entender que como é legal compartilhar, como é legal ter pessoas te ouvindo, dispostas a ouvir, e de certa forma você tocar um pouco na vida deles, tal. E aí eu me lembro que eu brincava muito de escolinha e tinha os amigos e tinha os amigos imaginários também, os alunos imaginários também, além dos amiguinhos reais lá do prédio onde morava. E, enfim, brincávamos juntos e aí dali, né, começou de certa forma a plantar no meu coração muito desejo para ser professor. Minha mãe fala que quando eu era bem criança, eu não me lembro, mas ela me fala que eu chegava e falava assim: olha, mãe, eu vou ser bombeiro, eu vou ser advogado, mas eu vou ser professor de advogados. Ela me fala isso, sabe? Bem interessante, né? Porque eu não tenho essa memória, mas lá atrás, lá no meu subconsciente, de certa forma, já estava sendo trabalhado. E aí os anos se passaram, né? E mais uma vez a igreja entra em cena no sentido de fui ser líder na época de adolescentes, estava ainda na graduação, e aí tive uma experiência bem bacana de alguns anos atuando como líder de adolescentes, antes de ser professor. Antes de ser professor. E aí foi bacana, porque de certa forma é também um professor ali, né? É uma pessoa que orienta, que dá aula de algum assunto específico. E quando foi em 2013, se não foi a memória, 2013, anos depois, muitos anos depois, foi quando eu tive a minha primeira oportunidade de atuar como professor. Né? E foi, vê só que interessante, Saulo, foi em uma instituição de um curso técnico, porque na época não tinha pós-graduação, só tinha graduação, então, por lei, né, só pode dar nível a mais, né, então, enquanto graduado, só poderia dar aula para técnico profissionalizante e tal, curso livre. E aí fui dar essa aula para curso técnico, só que sabe o que é o mais interessante? Porque hoje, devido à pandemia, a educação vem se reinventando, né? E aí hoje cada vez mais temos o ensino remoto, agora o ensino híbrido, onde tem alunos na sala de aula presencial e alunos em casa acompanhando simultaneamente. Mas isso não era falado antes, não era falado. E quando foi em 2013, na minha primeira, digamos assim, oportunidade de ser professor, é, era ensino remoto. E era engraçado, porque tinha cerca de 50 alunos assistindo a aula, ao vivo, de HTML, CSS, e eu acho que eu fiz numa Photoshop fazer layout também, uma coisa assim. E aí eu dava essa aula remotamente. Então, eu ia para um estúdio de TV, que a instituição locou, né? O estúdio era literalmente de TV, tinha chroma key, câmera, um técnico para gravar, toda uma história. E os alunos acompanhavam de casa, né? E aí os alunos acompanhando de casa era igual hoje. Quase ninguém ficava online para assistir aula gravada. Já na época, né? Quase 10 anos isso. E nessa brincadeira, né, dei aula, né, fiz esse trabalho, e daí em diante a vida andou. E sabe o que é interessante? Eu não conhecia os alunos. Não conhecia, porque eram todos remotos, do Brasil todo. Né? Não tinha um encontro presencial. Muitos anos depois, acho que em 7 anos, 8 anos depois, coisa desse tipo, um aluno, uma pessoa na rua fala: professor Irã. Aí eu, opa, tudo bom, rapaz?
Ô, rapaz, então eu fui seu aluno no curso tal, que era remoto, lá em 2000 e tanto. Eu, caramba, eu não acredito nisso, cara. Você me reconheceu, porque eu não conhecia os alunos, né? E foi muito interessante esse encontro. E aí, esse rapaz, até agora há pouco, há uns 3 meses, me enviou um vídeo. Quando eu dava aula, essa minha primeira oportunidade, lá atrás, super magrinho, sem boina, né? Eu deixei os ao vivo de boina, né? Até para dormir, se brincar, eu uso boina. E aí, engraçado que eu me vendo lá dando a aula, com conteúdo lá, eu falava aí, tentava explicar de maneira bem detalhada tal. E aí, rapaz, engraçado. E pronto, mas a partir daí, né, de fato, a minha vida na docência começou a andar, né, e algumas oportunidades começaram a surgir, e aí estamos aqui agora. Então, mais ou menos, é essa a minha história com a docência e também com o design aí. Que legal a tua história, Irã. E digo logo que a boina ela faz parte de você já, né? É algo extremamente icônico da sua pessoa. E como é bacana ouvir a tua história e perceber essa felicidade, né, na tua fala com relação às tuas vocações, com relação ao teu fazer docente, que é, sem sombra de dúvida, essencial para esse mundo e que mais pessoas tenham essa felicidade ao dizer que querem ser professoras e professores. Ô meu amigo, e para fins didáticos, o que é o design, né? E por que ele é tão importante? Definitivamente, design não é só desenho, não é, professor? Ué. Vamos lá. Primeiro, eu vou tentar explicar de uma maneira um pouquinho mais conceitual. Vamos entender design descendendo também, né, do latim, designare, e esse designare ele tem duas traduções. Tanto o design como designo, designare como designo, isso é finalidade, e designare como desenho também, como expressão de desenho também. Design ele pode ser interpretado desta forma, como uma finalidade para algo, né? Um desenho, uma manifestação gráfica. Só que, claro, ao longo dos anos vamos estudando, né? Vamos entendendo um pouquinho mais. Os autores também vêm com sua carga, né? Sua bagagem enorme para nos ajudar nessa jornada. Uh, o conceito de design ele pode partir de três pilares: design como designo, finalidade; design como conceito, então tem um porquê; e design também como projeto. Então é um projeto que ele é conceitual, ele tem um estudo feito por trás e tem uma finalidade. Só que tem mais um pouco. Design também eu posso ainda explicar que ele também tem a sua vertente, vou dizer assim, o seu direcionamento para a estética. Então, sim, tem que ser algo bonito, com certeza, mas design é função. Então tem que ser funcional, ok? Tem que ser funcional. Então design é algo que é bonito, que funciona, é um projeto que tem um estudo por trás e foi feito em alguma manifestação gráfica, desenho, digital ou não, enfim. Então design tem esse conceito mais técnico. Quando olho para a nossa realidade, e sendo bem mais sucinto, design está em tudo e design está em todos os lugares. Muito sucinto falar, né, que design está em todos os lugares. Quando você olha, por exemplo, ao seu redor, você tem uma televisão, e é um design de produto; você tem um logo da Coca-Cola, que é um design de marcas, e aí o design de marcas, vamos entender aí o logo design. Você olha para a cadeira, você também tem um design de móveis, ou design também de produto, ou interiores. Você acessa um site, é um web design. Você pega na caneta, também é um design. A sua roupa também é um design. Praticamente tudo que está ao nosso redor, você vai na comunidade, você vai nas ruas, nós temos design a todo tempo, na fachada, na sinalização, ok? Em um outdoor, né, que são mídias externas, né, out of home. Para onde olhamos, o design está inserido. Por isso que ele é tão importante, porque o design ele é uma ferramenta de comunicação, é uma disciplina de comunicação. As nossas roupas, elas de fato transmitem mensagem. Aquilo que nós consumimos também, visualmente falando, também transmite mensagens. Os produtos que consumimos transmitem mensagem. Então, design está em tudo, porque de tudo parte um projeto. E até hoje,
o conceito de design ele vem se aprofundando mais, e aí nós temos design de serviços, por exemplo, o service design, nós temos um design voltado para negócios, e aí eu trago o design thinking, por exemplo, assim, pensar como design. Mas o que seria esse pensar como design? Trabalhar com processo. Então, design também tem processo. Design ele tem finalidade, só que ele tem um caminho até chegar no fim. E ele tem que ser muito bem explicativo. As pessoas têm que compreender. E aí é onde entra o conflito se design é arte ou não. A arte e o design elas andam muito juntas, mas são ações diferentes. O design ele pode beber muito da arte. Com certeza, você tem, por exemplo, uma linha de tênis, ok, de qualquer marca, que é um design de produto industrial, etc. Mas eu tenho lá uma grafitagem, por exemplo, de um Rafael, sei lá, da vida, enfim, o que for, qualquer um, de um Cobra da vida, de um Gêmeos da vida, de qualquer um desses profissionais de grafitagem renomados ou não. Então, consigo beber da fonte da arte, trazendo para um design. Consigo trabalhar com ilustração, com esse processo de representação por meio do desenho em um logo, que é um design também. Então, tem um símbolo que está na composição desse design e a ilustração ela entra aqui também como esse trabalhar mais artístico com uma finalidade, com um design envolvido. Então, se for para simplificar um pouquinho mais ainda, design, então, ele é um projeto que tem uma finalidade, né, e ele tem também conceitos que foram estudados, tanto estéticos quanto técnicos, quanto, inclusive, até estratégicos, já que temos também o design estratégico trabalhando lá casadinho, por exemplo, com o brand, que é a gestão de uma marca, que vai além do design, vai além da comunicação e trabalha com todas as áreas que foram necessárias para uma marca. E o design está lá estrategicamente falando, com processos, com metodologias, com o que fazer para ajudar essa marca a se consolidar no mercado. Mais didático do que isso, impossível, meu amigo. No episódio 43 do Papo no Auge, a gente conversou com o nosso colega, grande parceiro, grande professor Marcos Tenório, que falou sobre o processo criativo. Criatividade é criar algo que pode gerar uma inovação, que pode gerar o desenvolvimento de novas competências, ou que pode simplesmente ser a criação de uma nova forma de fazer algo. Na sua visão, Irã, o que é criatividade e qual é a importância desse conceito para o design? Antes de falarmos o que é criatividade, quero falar o que não é criatividade. Então, criatividade não é um dom, certo? Criatividade não é um dom. Saulo nasceu criativo e Irã não nasceu criativo. Não, isso não existe, certo? Cientificamente falando, já há comprovações. Algo simples aqui. Se eu penso, eu imagino, se eu imagino, eu crio. Estou sendo criativo. Criatividade tem também a sua origem, né, latina, então criare, né, de criar algo, tornar algo também comum, enfim, mas criar algo. Só que criatividade, ela é uma habilidade. Ela é uma habilidade que precisa ser desenvolvida. O Fórum Econômico Mundial, ele inclusive toca na criatividade como a quinta habilidade mais importante para o presente e futuro, certo? Do mercado de trabalho e da vida como um todo. Então, ela é uma habilidade, e por ser uma habilidade, ela pode ser desenvolvida. Então, não é que Saulo é mais criativo do que Irã. Não, mas o Saulo nasceu criativo e Irã não. Mas Saulo, ele desenvolve a criatividade dele em alguns aspectos, para algumas áreas, mais do que eu. Por exemplo, eu não posso falar que minha mãe, que tem 70 anos, ela não é uma pessoa criativa. Muito pelo contrário, ela cozinha muito bem, então ela também é criativa quando faz suas comidas. Ela já trabalhou lá na vida dela, lá atrás, desenvolvendo soluções, nas empresas por onde ela passou, também trabalhando o seu lado de desenvolvimento criativo. Não posso falar que uma criança não é criativa, muito pelo contrário. Nós temos a chamada criatividade natural. E a criatividade natural é que nasce conosco e uma criança reflete muito essa criatividade natural. Quando você vê uma criança fazendo algo que ninguém ensinou, por exemplo, e ela aprendeu observando,
Ela aprendeu, de certa forma, lá, sozinha, muitas vezes, praticando um pouco até que ela consegue se expressar e ela consegue realizar uma ação específica, ela está naquele momento também desenvolvendo sua habilidade. A criatividade, então, ela é uma habilidade que tem uma finalidade, solução de problema, seja ele qual for, pessoal, profissional. Acho que é Jean Rosier, ele fala que a criatividade, ela também está, nós temos a chamada criatividade do funcional, que é a do dia a dia. E essa criatividade funcional é o seguinte: queimou a lâmpada aqui do quarto. Bem, quais seriam meus pensamentos criativos para solucionar o problema? A lâmpada do quarto queimou. Eu posso ligar a lanterna do celular, eu posso acender uma vela, eu posso comprar uma nova lâmpada, eu posso pegar uma lâmpada do banheiro e colocar no meu quarto. Soluções criativas, pelo menos 4 soluções criativas para um problema específico. Então, você tem aqui um problema funcional do nosso dia a dia, certo? Ok, que queimou a lâmpada, qualquer coisa desse tipo. Aí eu tenho que pensar em soluções criativas para ele. Então, a habilidade e criatividade, ela requer trabalho, ela requer, né, desenvolvimento. E para desenvolver, eu tenho que trabalhar o pensamento criativo e outras técnicas. Mas o pensamento criativo já vai ser um grande caminho. E posso trabalhar esse pensamento criativo por meio do desenho, da expressão gráfica, por meio da oratória ou da fala, por meio das ações, por meio, enfim, de tudo aquilo que eu tiver à disposição. A criatividade profissional é a criatividade do nosso dia a dia no ambiente de trabalho, que nós solucionamos problemas. A criatividade, ela é um recurso que nasce conosco, e eu até vou falar, dado por Deus, para que possamos desenvolvê-la durante o nosso dia a dia e, a partir daí, solucionar o problema do dia a dia, porque todo dia tem um problema. Todo dia tem problema, certo? Eu tive uma gestora muito tempo atrás que ela falava assim: nós matamos 8 leões hoje e nós deixamos 2 para matar amanhã. Uma coisa assim ela falava. 2 amarrados para matar amanhã, enfim. E aí, é com habilidade e criatividade que nós vamos destruir esses leões. Né? Você chega, por exemplo, aqui agora. Não funciona aqui o nosso áudio pelo sistema aqui, tá? Que estamos gravando. Quais são as soluções criativas para o problema? Vamos fazer um WhatsApp, vamos fazer um Discord, vamos fazer por ligação. Soluções criativas para um problema profissional, né? Só que eu preciso também trabalhar o meu repertório. Por quê? A criatividade, ela tem um melhor amigo, Saulo. E o melhor amigo da criatividade é o repertório. Quando nós vamos fazer nossas combinações criativas, nós recorremos ao nosso repertório para pensar nestas possibilidades da solução criativa. Se eu não sei o que é uma vela, como eu posso pensar que uma vela pode ajudar aqui se minha lâmpada do quarto queimar e eu preciso de luz aqui no meu quarto? Se eu não sei, por exemplo, o que é uma lanterna, como que eu posso também usar essa ferramenta? Então, eu preciso de repertório. E, Saulo, como adquirimos repertório? Repertório são nossas experiências. Aos meus alunos gosto de falar que repertório é como se fosse uma mochila. E dentro dessa mochila nós temos muitos materiais. Estes materiais, aí sim, nestes materiais estão as nossas experiências. E quando eu preciso solucionar um problema, eu abro a minha mochila repertório, olho lá dentro quais são os materiais que eu tenho, e aí faço a minha combinação. A partir dessa combinação, eu consigo pensar de modo criativo e aí soluciono o problema, ou pelo menos tento solucionar aquele problema. Criatividade, então, é uma habilidade que precisa ser desenvolvida por meio de pensamento criativo, por meio de expressões e por meio também de um repertório. Com o repertório, consigo pensar em soluções. Então, como, Saulo, que eu adquiro o repertório? Bem, ouvindo esse podcast, assistindo Netflix, veja só, lendo um bom livro, conversando com seus pais, dando aula, assistindo aula, mas o que? Comendo? Ué, por que não? Uma torta deliciosa que vai me trazer depois uma memória afetiva, vai me ajudar depois a solucionar algum problema. Não é mesmo, Saulo? Acessando sites legais,
como a Design Culture, esse portal de design tão legal que recomendo que vocês acessem, ok? Acessando museus online, indo a museus presenciais, né? Quanto possível, claro, sabemos ainda, né, de algumas limitações, mas se possível, imagina, são possibilidades que tem um de repertório, praticando, acessando sites que são de repertórios também, que, na verdade, eles acumulam um repertório visual, como um Behance da vida, que são chamados sites de portfólio. Behance da vida, Pinterest da vida, dentre outros. São sites que nos dão um repertório visual. E aí, quando você, por exemplo, atende a um cliente, e este cliente ele e tem uma necessidade específica, você vai recorrer ao seu repertório, você vai recorrer às suas lembranças, você vai recorrer, enfim, à sua história, porque repertório ele faz a nossa história. Nós temos repertório desde o primeiro dia que nascemos até o dia que nós formos. Ao longo dessa jornada, a nossa mochila de repertório ela precisa ir se enchendo. Ela precisa estar lá com uma multiculturalidade, vou até falar assim, que precisa ser valorizada. Por que tantas empresas elas se dão bem no mercado de trabalho? Porque ela trabalha com diversidade. Pessoas que pensam diferentes, que são diferentes, que têm estilos diferentes. Eu sou um pouco mais clássico, mas muitos designers eles têm alargadores, tatuagem, barbudos, e é massa demais, isso é muito legal. Como também é muito legal, o Irã, que é um pouquinho mais clássico, que usa boina, assim como meu amigo Saulo, sabe? Essa, essa variante cultural, ela também enriquece o nosso repertório. Ainda mais quando trabalhamos com outras pessoas próximas, né? Que você aprende com elas, aprende com você. Mas sozinhos também temos que ir em busca. Então, vai assistir anime, vai ler mangá, sabe? Vai assistir filmes, são uns filmes incríveis que estão lançando, que lançaram, os clássicos e também os mais tecnológicos, né? Todo esse repertório, ele em algum momento vai ser usado em alguma situação que vai ser necessário o uso da criatividade para solucionar o problema. Que massa te ouvir, Iran, que massa de verdade, assim, uma verdadeira aula, aí é gabarito, viu, gabarito, é bacana a tua fala, a tua voz, tão poderosa. Ô meu amigo, o design passou por um grande amadurecimento, mas segundo George Hans Max Bonciep, um importante designer alemão, que trabalhou no Brasil e fundou o Laboratório Brasileiro de Desenho Industrial em Santa Catarina, inclusive, para ele essa evolução trouxe alguns pontos negativos. Em seu estudo, a difícil relação entre designer e a pesquisa em design, que é de 2007, ele afirma que qualquer um se intitula designer, mas nem todo mundo pode se denominar projetista, pois isso requer profissionalismo. Hoje, tem até designer de vida. O que seria esse profissionalismo citado pelo Bonciep? Até onde vai a linha entre o alargamento do escopo profissional e funcional do design e a banalização do ofício da arte? Quando olho para design, né, para esse conceito que foi explicado, o projeto, enfim, tem o profissional, o designer. O Brasil, ele já tem algumas regulamentações para alguns direcionamentos, por exemplo, design interiores, já tem regulamentação, mas quando olho, por exemplo, para design gráfico, que é a minha linha de atuação, não há uma regulamentação legal. E por não haver ainda uma regulamentação legal, apesar de muito debate, apesar de chegar quase lá, ter apoio de político, enfim, ainda não há de fato uma regulamentação. E por não haver ainda uma regulamentação, se torna um pouco banal, como ele cita, nesse sentido, já se citava antes, mas trazendo para a realidade de hoje, no sentido de que qualquer um pode falar que é designer, sim, ok, mas atuar como designer requer muito mais do que simplesmente falar que é porque trabalhou no Photoshop da vida, em uma ferramenta qualquer da vida, uma Core Illustrator, enfim. Hoje o que nós temos, em especial depois do advento da internet, e até um pouquinho antes, desde o computador pessoal, e aí chega a internet, que consegue de fato popularizar, muito se confunde que o designer ele é um operador da ferramenta, é um cara que faz uma manipulação muito legal, é um cara que domina lá uma ferramenta, entrega algo porque domina a ferramenta, mas não é isso. Design ele requer estudo,
Design é uma ciência. Design tem que estudar muito bem as teorias. Por outro lado, também não sou da linha radical, respeito muito quem é, ok? Da linha radical de falar que designer é apenas um perfil específico. Ele é apenas um perfil, isso é apenas o graduado e tal. É muito difícil falar sobre isso, porque cria uma polêmica muito grande, onde há muitos apoiadores para os dois lados. Então, muitos apoiadores que acreditam que o designer é apenas o graduado, certo? Então, ok, eu sou designer porque sou graduado em design, sou mestre em design, então tá, eu sou designer. Quando a regulamentação finalmente for aprovada, vai estar lá, e não é designer, certo? Mas e aqueles colegas que conheço que trabalham com design há anos, antes de eu nascer, se brincar, e que nunca fizeram a faculdade de design? São pessoas que atuam em grandes agências, fatos reais, tá? Pessoas que atuam em grandes agências, que você admira o trabalho dele, porque aparece aí na televisão, aparece aí nas ruas, com grandes marcas, renomadas internacionalmente, mas ele não é graduado em design. Ele sequer é graduado. Eita, aí que vem a polêmica também. Então, assim, é muito difícil, hoje, com o acesso à informação, ao conhecimento que nós temos, de tantas formas. O conhecimento ele vem no Google, o conhecimento ele vem numa aula no YouTube, o conhecimento ele vem em um curso da Udemy, que são os cursos baratinhos, super em conta, e o conhecimento também vem em uma faculdade que custa R$ 3.000 de design como realidade no Brasil, ok? Por meio, claro, das trocas. Agora, claro, conhecimento por conhecimento adquirimos. Agora, quando, de fato, aplicamos na nossa vida, aquele conhecimento se transforma em aprendizado. Também não sou daquele que diz que não faça faculdade. Então, eu fico ali, tentando mediar. Eu não acredito que designer é só o graduado, ok? E também não acredito que não é necessário se graduar. Por quê? Quanto mais conhecimento, melhor. O conhecimento, quando é adquirido e levado para o aprendizado, é quando nós aplicamos. Eu não posso crescer em conhecimento sem estudar. Tudo bem que eu posso fazer cursos online, como citei agora, tudo bem que eu posso ler matérias nos portais de design, tudo bem que eu posso até ler livro, mas quanto mais conhecimento, melhor. Então, vai fazer um curso técnico, vai fazer uma graduação, vai fazer uma pós, vai fazer um doutorado, vai fazer um curso online de graça na Fundação Bradesco, que tem cursos interessantíssimos, vai fazer um curso pago na Doméstica, que são cursos interessantíssimos com designers renomados do mundo todo, vai fazer também uma pós-graduação em uma grande instituição de ensino, uma graduação, como falei, e assim vai. Quanto mais conhecimento, melhor. Esse é o primeiro ponto que precisamos falar. Então, para mim, designer é aquele que aplica, que consegue solucionar problema, porque design também é solução do problema, por isso que está relacionado à criatividade. Não tem como atuarmos com design, não tem como atuarmos como designer com design sem beber da fonte criatividade. Não tem como, ok? A criatividade, como falei, é uma ferramenta para solucionar problema, e o designer soluciona problema a todo tempo. Então, ele requer a criatividade, recorre à criatividade para poder solucionar os problemas. Logo, a partir daí, ele faz design. Se existe uma cadeira, meu amigo Saulo, é porque eu e você precisamos de uma para sentar. Ok? E o problema era, alguém precisa sentar. A solução criativa, vamos pensar numa cadeira. Quem é que projeta a cadeira é um designer. Ok? Tudo bem, existem outras variantes. Então, quer dizer que também só um designer formado numa faculdade de interiores, ele é um designer, uma pessoa que pode fazer uma cadeira? Não. Existem outros profissionais também, que também trabalham com o mesmo produto e não são chamados designers, mas são designers, porque são projetistas, porque eles projetam soluções criativas solucionando problemas de modo assertivo e efetivo. Complemento dizendo que tem que ter conhecimento, então não fica nessa de que agora está sendo, inclusive nesses tempos pós-modernos, vou dizer assim, tem até um autor que ele fala que nós estamos numa era pós-digital.
Walter Longo, recomendo ler o livro dele, Comunicação e Marketing na Era Pós-Digital. E aí, olhando para essa era pós-digital, meu amigo Saulo, eu não posso dizer que o conhecimento ele não está acessível para todos. Talvez antes, até a década de 80, era muito limitado. Início dos anos 90, muito limitado. Mas aí, hoje, o conhecimento ele está pluralizado. Enquanto antes, nós tínhamos que comprar uma enciclopédia Barça para poder, na época, né, ter todo aquele conhecimento caríssimo. Hoje você está no seu celular e também adquire conhecimentos. Mas, repito, conhecimento por conhecimento não muda a história. Tem que ser aplicado, tem que ser levado para o aprendizado. E aí, com o aprendizado, sabendo o que fazer com aquele conhecimento, aí sim eu tenho uma mudança de vida. Então, eu não me arrisco de coração, me desculpa você que está ouvindo, se não concorda, respeito demais sua opinião. Como disse, existem várias visões sobre o mesmo tema, existem profissionais que só concordam que design é o graduado, e existem profissionais que acreditam que o design ele é um exercício, tá? É um exercício de solução de problema de modo efetivo, que soluciona de fato aquilo, ok? E que tem diversos conceitos e funções e ferramentas por trás para chegar naquele objetivo. Segundo pontinho em relação a isso, a essa fala, claro, com todo respeito, né, a um dos gurus, vou falar assim, do design, junto com ele nós temos Alexandre Warner, falecido, incrível, fenomenal, e dentre tantos outros profissionais e outras que trouxeram o estudo para o Brasil nos anos 50, 60, né, no Rio de Janeiro, na USP, em São Paulo, em Santa Catarina, década de 70 aqui em Recife também, chegam os primeiros estudos de desenho industrial, mas trazendo para a realidade de hoje, desse tempo pós-moderno, desse tempo digital, o design ele tem muitas variantes. Então, o design digital, por exemplo, dentro do design digital, Saulo, eu tenho o profissional de 3D, o profissional game designer, o motion designer. Eu tenho um amigo, motion designer, que nunca fez faculdade de design e atende grandes empresas nacionais como designer de animação. Ué, ele não é designer porque não fez uma graduação? Ele tem que ser bom no que faz, tem que saber o que faz e tem que ter conhecimento. Ele não foi fazer uma faculdade de design, mas ele fez tanto curso, tanto, tantas, tanto conhecimento que ele adquiriu, que hoje ele é um dos principais nomes no país de motion design. E cobra para um projeto, em um projeto, muitas vezes, o que muitos dos que, eu sou designer, ganham um ano. Ele ganha em um projeto. Então, assim, atendendo, como falei, grandes marcas, multinacionais, inclusive. Então, assim, você repara que o conceito daquele designer, hoje, ele vem se adequando. Ele vem se adequando. Mas, repito, para depois não sair aí na mídia que Irã, professor, fundador da Design Coach, está falando que não é para fazer faculdade. Muito pelo contrário. Quanto mais conhecimento, melhor. Então, tem sim que fazer faculdade, tem sim que fazer uma pós-graduação, tem sim que fazer um mestrado, se possível, um doutorado, se possível, um pós-doc, se possível. Sabe por quê? Porque é diferenciação profissional. Então, você não vai fazer para agradar o amiguinho lá do lado, um qualquer que está falando que você não é designer porque você não tem graduação. Não. Você vai fazer porque a partir daí você vai crescer mais e mais e mais. É um trabalhar para você, não é para o outro. O outro tem que pagar as contas dele, você tem que pagar a sua. Então é para você, é para você, é para você crescer, é para você se sentir empoderado. Eu tenho um amigo que trabalha com 3D, o cara é fantástico, Saulo. Fantástico, simplesmente fantástico. Faz projetos lindos em 3D, em especial voltado para a área de engenharia e arquitetura. E ele tinha uma dor, ele foi inclusive um mentorado, uma dor que era, cara, eu não me sinto designer porque eu não tenho uma faculdade de design. Mas eu sou designer porque eu trabalho há anos com design, em especial design digital. Ele entrou numa graduação, não conseguiu acompanhar. Não conseguiu acompanhar.
precisou dar um tempo e vai voltar posteriormente. Então, assim, temos também... E ele entrou porque era a dor dele. E essa dor ainda está lá. E ele precisa suprir, ele precisa sanar essa dor, porque dentro da comunidade, algumas pessoas falavam com ele: mas você não é designer, porque você não tem uma faculdade. Mas o cara tem um portfólio incrível que dá inveja em muitos designers formados há anos. Dentro da área, de uma área específica, claro. Então, quanto mais, repito, conhecimento melhor, tá? Se você não tem uma graduação, mas se você é bom no que faz, estudou pra caramba, eu não me arrisco a falar que você não é designer. Não consigo. Agora, também não é designer o operador de ferramenta. Se você é um expert em Photoshop, ótimo. Você é um expert em Illustrator, em Corel, em Inkscape, o que for, em Affinity, em Blender, ótimo, perfeito, ótimo. Vai ter mercado também, certo? Mas você agora precisa ampliar o seu conhecimento além da ferramenta. Você tem que ter conhecimento de design. E aí, mais uma vez, digo, estuda, se esforça, faz curso, ouve podcasts, acessa portais, enfim, busca conhecimento e também faz uma faculdade. Grandes ensinamentos, meu amigo Irã. Valeu por compartilhar com a gente tão preciosa fala. O design é aplicado em várias esferas sociais, inclusive nos negócios. Na ânsia de gerar inovação, de criar novos produtos e de resolver problemas, o design adentra as organizações. Todo mundo hoje só fala em design thinking. Pensou em inovar? Faz um processo de design thinking. Nesse sentido, eu te pergunto, Irã, o que é design thinking? Por que ele foi alçado ao status de protagonista quando se fala em inovação, soado como um verdadeiro mantra entre 10 gestores, mentores e criadores de startups? Vamos lá. Design thinking, uma metodologia, certo? Que tem processos, e aí tem toda uma história que já se vem trabalhando aí há anos. Tem alguns autores que são de referência, né? E aí você tem, por exemplo, né, dentro aqui de autores de referência, né, você tem você tem um estudo que olha para um processo, ok, que pode ser aplicado tanto numa solução, digamos, projetual, criativa, visual, palpável, como eu posso participar de um processo criativo para, por exemplo, produzir um controle remoto, como utilizar esses mesmos processos para solucionar um problema gerencial, estratégico dentro de uma empresa. Tim Brown é um dos grandes nomes do design thinking a nível global, um dos primeiros a trabalhar e a trazer, a implantar essa metodologia. O design thinking ele trabalha com algumas etapas. Você tem o processo de empatia, e nesse processo você conhece o problema, você se aprofunda um pouco mais no problema, vai entender o que é que vai acontecer. Logo após, entramos para o processo de definição. No processo de definição, nós vamos à raiz do problema. E aí é lá na raiz do problema que você vai atuar com todo esse processo. Logo após de identificar qual é a raiz do problema, eu vou trabalhar com ideação. E aí, no processo de ideação, eu começo a trabalhar o pensamento criativo, e posso trabalhar técnicas como brainstorming, por exemplo, né, de pensar em várias ideias para um problema específico, como depois já atuar para algo mais visual, que seria o protótipo, certo? O processo do protótipo, que pode ser um desenho, pode ser um 3D, pode ser uma maquete, pode ser um rascunho, um RAF, enfim. E aí tem a implementação desse protótipo, os testes para depois ter uma entrega. Quando olha para uma empresa, uma organização, e começa a identificar essas etapas, quando eu vou na empatia, por exemplo, eu vou tentar sondar, vou conversar, vou entender o que está acontecendo aqui. Mas é na raiz do problema que nós temos que atuar. É lá na raiz do problema. O que a metodologia traz como definição, certo? Como definição. Lá na raiz do problema, lá na definição do problema, onde eu vou perceber que de fato ele existe, agora, o que é que está acontecendo? Por exemplo, eu entro numa empresa, ele me convida para para rodar um design thinking, enfim, para trabalhar com eles um processo mais de solução de problema para algo específico.
Se tem a fala de que, nossa, nós não estamos conseguindo faturar mais do que o esperado. Ok, é um problema. Vamos tentar identificar aqui o que está acontecendo e vamos rodar aqui para tentar entender. Só que quando eu chego nas minhas etapas de pesquisa, de aprofundar, de conversar com o colaborador, de conversar com o cliente, percebo que um dos probleminhas que é lá da definição, que precisa ser solucionado, é que os colaboradores, Saulo, não estão engajados em vender. A empresa não está faturando porque os colaboradores não estão engajados em faturar. Por que isso vai acontecer? Bem, aí eu tenho que estudar. Pode ser o quê? A empresa ganha dinheiro e não dá uma comissão para venda, não tem uma participação no lucro, não tem um aumento salarial há 5 anos. Enfim, pode ser um problema. Pode ser um segundo problema, que a equipe de vendas, por exemplo, ela tem um gestor que é opressor, não é um líder. Pode ser também um problema que posso identificar lá na definição. Parto para a ideação. Vamos aqui, idear. Quais seriam possibilidades de solução para este problema? E aí vou fazer o protótipo. Dependendo do serviço, o protótipo ele vai ser algo mais realmente conceitual ou de fato físico. E por fim, a implementação e os testes. Design Thinking também é trabalhado muito para trazer inovação, tanto que trabalha muito com o processo de inovação. Mas o que é inovar? É ressignificar. Inovar também é criar algo do zero, sim é, mas inovar é ressignificar. Então, muitas vezes o Design Thinking ele pode ser trabalhado em um negócio para ressignificar o negócio, para trabalhar novos processos, para trabalhar a partir daí organizações que precisavam ser feitas para que a empresa possa crescer, por exemplo, nesse sentido de um problema de financeiro, por exemplo, que pode ser trabalhado com o Design Thinking. O Design Thinking ele é uma estrutura, ele é um processo, como eu falei, tem etapas, certo? Ele trabalha de modo crítico e de criativo, certo? Então, ele não é só crítico, ele não vai só apontar, ele vai também apresentar uma solução. E ele é colaborativo. Ele é colaborativo. Não tem como trabalhar só, tem que trabalhar com o cliente, tem que trabalhar com o gestor, tem que trabalhar com o colaborador, tem que trabalhar da tia lá da Copa, que faz o cafezinho gostoso para a equipe, até o CEO que está em outro país. Dependendo, claro, da necessidade, do porte da empresa. Basicamente é isso, meu amigo. E Design Thinking se trabalha em tudo. Agora no mestrado fiz um trabalho voltado para a educação, planejamento de aula, de modo a trabalhar com metodologias ativas de aprendizagem, trabalhando com Design Thinking. Então, assim, o Design Thinking é muito amplo. O Design Thinking ele pode ser trabalhado em qualquer esfera social, esfera de negócios, inclusive. Quando eu olho para o social e penso, peraí, como por Design Thinking eu posso, sei lá, acabar com a fome do mundo? Se houvesse, de fato, interesse global para isso, já teríamos destruído a fome do mundo há muitos anos. Por quê? Tem pessoas dispostas a ajudar, temos recursos para isso financeiro, inclusive. Quando eu olho, por exemplo, não a nível global, mas a nível local, observando, por exemplo, restaurantes que precisam jogar fora uma comida e não podem dar a uma pessoa na rua porque eles podem ser processados, por exemplo, porque estava estragada, e a comida não estava estragada, a comida estava em perfeito estado de uso, sobrou mesmo, porque nem todo mundo comprou naquele dia. Bem, é muito mais sério do que imaginamos. E aí, repara que a raiz do problema é muito, muito extensa, porque vai tocar em leis, vai tocar em governos, vai tocar em empresários também, não é mesmo? Empresários que poderiam armazenar essa comida e vender no dia seguinte, se estragada, por exemplo, poderia estragar e mesmo assim ele vai vender porque ele quer ganhar o dinheiro, e poderia no dia anterior ter feito um sopão, por exemplo, e ter dado na rua. Então, assim, são muitos fatores, né? E o Design Thinking ele pode entrar no fator também social, econômico, educacional, a nível também estratégico de gestão e também de tecnologia, pensando em solução de novos, né, de problemas para o uso de novas tecnologias também. Muito bom, meu amigo. E dando prosseguimento, né, ao nosso
programa, com a tua fala poderosíssima. Quando a gente fala de design thinking, muitas críticas se avultam. O professor de Ciência, Tecnologia e Sociedade na Virginia Tech, o professor Lynn Vinsel, afirma que o design thinking é mais ou menos como a sífilis, é contagioso e apodrece o seu cérebro. Já o diretor executivo do programa de design de produto inovador de Stanford, o Bill Burnett, renomado projetista, diz que você pode usar o design thinking como uma forma de autoajuda, satirizando a moda de Stanford de espetar a idiotice de pensar que um sistema de pintura por números também pode ser usado para projetar a existência humana. Para a designer gráfica Natasha Jen, sócia da empresa de design Pentagram, o design thinking se tornou uma palavra da moda sem sentido. Mas o problema mais profundo é que os adeptos desse framework tratam o design como um processo simples e linear, baseado em post-its nas paredes. E vai além. O design thinking empacota a maneira de um designer trabalhar para um público que não é do design por meio da codificação dos processos de design em uma abordagem prescritiva e passo a passo para a solução criativa de problemas, alegando que pode ser aplicado por qualquer um a qualquer problema. Diante dessas falas, professor, na sua visão, qual é a relação entre o design enquanto ciência e o framework do design thinking? Até que ponto estes conceitos se tocam e se repelem? Nossa, muito forte, até porque acompanho o Pentagram, por exemplo, como para mim sendo um dos mais renomados do mundo. Paula Scher, por exemplo, uma das que estão lá, é uma das minhas inspirações. Mas eu acho, vamos lá, falo eu, não tenho nenhum peso igual a todos eles, não tenho um nome de destaque como qualquer um deles, mas olhando para a minha realidade, tá? O Design Thinking ele vem como mais uma das ferramentas para ajudar. Se você para pensar, porque ele é linear, porque eles são processos, design já trabalha com processos há muito tempo. O próprio processo criativo que todo designer prega, ele também é um processo. E que se você trabalhar com processos, replicando, você tem mais chance de dar certo do que não. Agora, claro, é um organismo vivo. É um organismo vivo. Cada problema, cada projeto é único. Não é que vou aplicar, na minha visão, eu acho que essa pergunta, com certeza, Tim Brown, ele pode questionar os seus, vou dizer, haters, de maneira muito mais direta do que eu, que sou apenas um usuário da ferramenta. Mas, para mim, o uso da ferramenta Design Thinking, assim como o uso da ferramenta XDM, Extensible Design Methods, que é, como a própria ferramenta já fala, são métodos, processos de design criado por uma Universidade Federal aqui de Pernambuco, por estudantes e professores da Federal aqui de Pernambuco. Tantas outras ferramentas que também são processuais, elas vêm para dar um norte do que fazer. E cada projeto ele é único, cada projeto ele é vivo. Então, apliquei Design Thinking, por exemplo, em uma pesquisa específica de educação no meu mestrado e funcionou. Atingi a solução do problema, deu certo. Apliquei com alunos de escola Design Thinking, e eles pensaram em soluções de problema usando Design Thinking e funcionaram. Eu acho muito prepotente um designer encher a boca e falar que não é, ou até mesmo talvez que seja a única forma, também não concordo, que só com Design Thinking você já vai ser um cara que vai resolver tudo. Não é bem assim. Como falei, temos que ter repertório. Então, dentro lá do meu repertório tem o Design Thinking, só que não tem só Design Thinking. Dentro do meu repertório tem muitos outros processos. Se é assim, vamos questionar o Google, minha gente. Vamos questionar o Google. O sprint do Google. Design sprint. Vamos questionar o Google também. O Google também não está sabendo fazer nada. Ok? Porque também é um processo. Então, assim, quando eu olho o Design Sprint, por exemplo, que é um método usado pelo Google para testar novas ideias em 5 dias, não significa dizer que eles não vão ter soluções em 2, em 8, em 10 dias. Não é bem assim, sabe? É uma soma de conhecimentos.
Quando eu fui trabalhar com design thinking, eu tive que trabalhar com outros processos também para entender. Para começar, eu tenho que saber o que é design, eu tenho que entender o que é design. Agora, claro, eu entendo também a inquietação desses profissionais de design que são de outra geração também, certo? É de uma geração que era tudo muito mais analógico, era tudo muito mais longo e demorado e caro para ser feito. Você não é qualquer pessoa que pode contratar um Pentagram, por exemplo. Não é qualquer pessoa, certo? Um dos clientes deles, né? Alguns clientes deles são globais. Não é uma empresa. Até tem, claro, tem sim, certo? Tem. Mas não é a grande maioria das pessoas que pode contratar. Mas o design thinking, ele pode ser usado por um profissional simples, que nem eu, e aplicar em uma empresa local aqui perto da minha casa, barrista. Posso, sabe? Agora não pode ser a única ferramenta, também não concordo. Nesse sentido, não. Nesse sentido de ser a solução de todos os meus problemas, então eu não tenho que saber mais de nada da vida. Eu tenho que apenas me desdobrar aqui no espaço do design thinking, né? Empatia, repete comigo, vamos decorar. Empatia, definição, ideação, prototipação e, por fim, aí uma validaçãozinha que alguns chamam de teste também, enfim. Então, beleza, eu só preciso saber disso da vida para ser um designer estrategista. Não. Você também tem que saber de negócios, você tem que saber de persona, você tem que ter outros conhecimentos que, somados, vão agregar ao design thinking e a qualquer outra metodologia que você quiser usar, ou método, ou processo. Certo? Alguns nem tratam o design thinking como metodologia, inclusive. Você precisa de conhecimento. Então, eu não sou um hater. Certo? Eu, na verdade, não sou hater de nada hoje. Já fui um dia em algumas coisas, voltada para o design. Já fui hater um dia, mas hoje eu percebi que não. Que tem mercado para aquele rapaz que vai pagar e vai cobrar por um logo baratinha, e também tem para quem vai cobrar e pagar por um projeto que vai custar alguns milhões de reais. Então, assim, você tem ideia, quando eu olho para esse mercado e vejo essas tretinhas, não, porque design thinking, isso aí é post-it apenas. Eu olho, rapaz, ok, tá certo também, não tá errado pensar assim, porque é a realidade da pessoa, é o repertório da pessoa, é a bagagem da pessoa, é a vida da pessoa, são os valores da pessoa, é a cultura da pessoa. Né? Como também aqueles que supervalorizam também o design thinking, também está correto. Também está correto. Só que não podemos trabalhar com o que eu chamo de extremismo. Eu não posso ser extremista de pensar que o design thinking não me serve para nada, que ele é banalizado, qualquer um faz. Não. Tudo bem, qualquer um pode fazer, mas nem todo mundo fazer bem feito. Como também não posso ser o extremista de falar que só com design thinking eu estou salvo. Sabe? Também não é bem assim. Acho que é uma soma, mais uma vez, do conhecimento. Você tem que aprender o que tem à sua disposição e aplicar no seu negócio o conhecimento, e aplicar dentro da sua empresa, e aplicar como designer freela, não sei, ou qualquer outro profissional, dentro do conhecimento que você adquiriu, com o repertório que você tem, e muito bem feito. Se você faz bem, se você sabe o que está fazendo, e você funcionou, deu certo, deixa quem quiser falar o que quiser. O importante é que você conseguiu atingir de modo efetivo e afetivo aquilo, porque todo projeto que faço, eu afeto as pessoas. O afeto, teve um professor muito querido, Mabuse, o nome dele. Ele me deu aula de filosofia do design. E uma frase que ele falou, nunca mais me esqueço. Ele falou assim: design é afeto, né? E afeto é o que nos afeta. É o que nos afeta. Então, se eu estou afetando alguém, por exemplo, quando eu projeto um logo, nesse momento, eu estou afetando a pessoa positivamente, estou mudando a vida daquela empresa, que é uma pessoa jurídica, então também é uma pessoa,
e a empresa vai mudar a vida de tantas outras pessoas que ela vai impactar. Desde um colaborador que precisa do salário para pagar a comida do mês da casa dele, até um cliente que aquela empresa vai atender depois. Então, assim, é um grande ecossistema muito orgânico e vivo. Eu sou bem positivista, tá? Sou bem positivista nesse sentido do design. Evito entrar em qualquer uma treta, de vez em quando a gente entra sem querer, mas eu não sou extremista. Então, respeito os que são, que pensa e não muda seu pensamento, porque ali é sua cultura. Quem sou eu para mudar a cultura de alguém? Cultura envolve valores, crenças, ideias, sociedade. Ninguém vai ter a minha cultura e eu também não vou ter a cultura de ninguém, né? É individual. Claro, pode ser o social. Então, se eu estou, por exemplo, aqui em Recife, tem fatores sociais, culturais que me impactam, mas eu tenho a minha cultura aqui em casa, com a criação da minha mãe, com uma religião, uma fé que eu tenho, ou a falta dessa religião, também vai me enriquecer culturalmente, né? Que é a minha vida, é o meu repertório, mais uma vez, não é mesmo? E aí, não tenho como falar que está certo ou errado, mas também não posso acreditar que ele não funciona, porque na minha realidade, para mim, funcionou. E vai funcionar com certeza todas as vezes que aplicar, porque não é só o design thinking, é o que está por trás, é toda a bagagem de conhecimento. Então, quer dizer que todos esses anos de estudo, mais de 10 anos de estudo direcionado, ele tudo se perde, porque eu conheci um livro de Tim Brown, li o livro de Tim Brown sobre design thinking, pronto. Então, a partir daí que eu realmente mudou minha vida. Não, ali veio para somar, ali veio para enriquecer meu repertório e essa ferramenta para somar junto com toda a bagagem que eu tenho. Mais uma fala poderosa, meu amigo Irã. E fazendo uma breve pesquisa sobre profissões em ascensão, 4 de 5 profissões em alta para um futuro próximo possuem o termo design em sua composição. Design de serviços, design research, experiência do usuário, design thinking e design de varejo. O design vai dominar o campo das profissões, caro mestre. É fato que nós, professores, administradores, advogados, médicos, teremos que pensar como designers. O que vem no front quando se fala em design e escopo profissional, professor Irã? Rapaz, por isso que eu disse que o design está em todos os lugares e para todos, né? E em tudo. Quando eu olho, por exemplo, retail design ou design de varejo, eu tenho o design no sentido do projeto, vou projetar um espaço comercial que vai estimular o consumidor a comprar. Vê que inteligência. Eu vou projetar aqui o meu mercadinho, as prateleiras aqui do mercadinho, porque criança, ela não vai pegar um chocolate lá na última prateleira do mercadinho. Ela vai pegar um chocolate ali, na altura dos olhos, perto do caixa. Nos corredores, na altura dos olhos dela. 1,5 m, 1,30 m, até. Isso é retail design, isso é design de varejo. Isso é entender, olha, temos que pensar de maneira criativa e funcional. Não é só colocar aqui uma bandeira legal, de uma marca qualquer, não, mas e qual a função disso? Vai atrair, tá, mas se eu vou trazer um personagem, por exemplo, um mascote, que é bem infantilizado, certo? E vou trazer para um mercado para atrair a criança. Ótimo, a criança vai olhar, tá, mas cadê o produto para ela pegar perto, para ela usufruir? Pode reparar que os biscoitos, bolachas, chocolates, doces, bombons, eles ficam na altura do olho da criança. Da mesma forma, quando eu olho para a concorrência nesse mesmo ambiente de trabalho, que é o mercado, o varejo falando. E aí eu tenho concorrentes, meu amigo Saulo, que trabalham design de produto na embalagem, que muitas vezes são idênticas. Eu não vou dizer que é plágio, mas eu já me confundi. Eu já comprei um produto pensando que era outro. Quando eu vi a embalagem de um, me lembrei do outro e nem me liguei, nem li que era uma outra marca. Porque fui pelo design, no sentido visual, fui pela embalagem, pela cor, pela disposição da tipografia, e fui enganado. Levei para casa um produto pensando que era outro produto.
Isso também é pensar de modo estratégico. A gente trabalha com outros conceitos, trabalha com merchandising, trabalha com a parte de promoção do produto, trabalha com brand, que é a minha expertise, que é gestão de marca, trabalhar esse ponto de contato de marca com o meu consumidor de uma maneira inteligente. E se é inteligente, meu amigo, o design tem que estar lá, porque design é inteligente. Design ele é inteligente, ele é estrategista, ele leva em consideração o todo. E essa experiência, aí eu pego agora o gancho do design voltado para user experience, essa experiência que o usuário vai ter. E que essa experiência, amigo Saulo, não é só na navegação no celular. Que antes, quando o conceito começou a ser mais estudado, mais falado, UI, UX, era mais voltado para a interface, o site, o aplicativo, o sistema. Hoje não. O conceito de experiência do usuário ele vai em todo. O conceito de experiência do usuário ele parte no antes, durante e depois. Como, por exemplo, para proporcionar uma experiência agradável para o meu consumidor, ou cliente, ou usuário, uma rede de hotéis, por exemplo, ela te dá uma promoção onde você faz uma reserva com um desconto. Ele te atraiu pelo desconto. E aí eu já pego o conceito do marketing. Os 4 P's do marketing aí sendo trabalhados. Ele atingiu a esse público, né, dentro de uma praça específica, conseguiu trabalhar uma promoção de modo interessante, trabalhou com um preço acessível. Beleza. Né, para um serviço ali que é o produto. Beleza, ótimo, então beleza, vamos lá. Ele me atraiu pelo preço e pela campanha de divulgação, beleza. Antes de consumir o serviço. Chego no hotel, tenho a minha experiência com o serviço. A experiência do serviço para a rede hoteleira é dividida em 2 áreas, a área comum e a área individual. A área comum, o hall, piscina, academia, café da manhã. A área individual, o teu quarto. Quando você chega no quarto, como é que está o teu quarto? Bagunçado, com barata no chão? Não, está tudo limpo, toalhas trocadas, banheiro lavado, né? Lixo recolhido. Por quê? Experiência. Quando você chega no hotel, você quer ter tudo o que for de melhor à sua disposição. E as marcas têm que estar dispostas a isso. E quando você vai embora, depois de 2 semanas, eles te mandam uma mensagem: estamos com saudade de você. No seu aniversário, ele te dá um desconto, Saulo, de 20% de desconto. No seu aniversário, você recebe um e-mail cadastrado no hotel. Isso é o pós, para te atrair a voltar a consumir. Então, isso é um design, isso é um projeto. Peraí, vamos projetar aqui. Vamos lá, começa com a promoção. Quando chegar no hotel, olha, atendente, design de serviço agora, olha, pegando o teu gancho, design de serviço, atendente, olha só, sorriso, bom dia, boa tarde, boa noite, você quer um café? O senhor, a senhora quer um café? Não, você? O senhor, posso ajudar de alguma forma? Seja muito bem-vindo. Como é que foi a viagem? Tá fazendo frio lá fora, né? Olha só, já estou aqui encantando o meu consumidor. Isso é projeto. Isso é projeto. Isso aqui está lá no planejamento, sendo muito bem executado. É claro que assusta um pouco, então quer dizer que as pessoas hoje em dia não são sinceras? Claro que são sinceras. E é trazer essa sinceridade delas para o mercado de trabalho. Uma pessoa que não sabe conversar, uma pessoa que não gosta de pessoas, não pode trabalhar com serviço. E principalmente serviço que atende pessoas. Então, daí eu já começo, enquanto gestor, a trabalhar na experiência do usuário, contratando pessoas que gostam de pessoas. Fica mais fácil, que ela vai ser ela mesma. Ela vai ser gentil, vai dar boa noite. Não é porque eu precisei instruí-la, orientá-la, fazer um treinamento com a minha equipe. Ela vai dar boa noite porque ela gosta das pessoas, ela é gentil. Ela sabe que para trabalhar com cliente, o cliente tem que voltar, porque o cliente voltando, o cliente gostando, vai pagar, vai ter salário no mês garantido. Então, o design ele parte por muitas vertentes. Por isso que design, como eu falei lá atrás, não é operar máquina, não é operar um software, seja ele maravilhoso como Photoshop ou não. Aí é uma ponta, um minúsculo dos minúsculos detalhes. O design é pensar como um todo, o design é pensar no social, de modo estratégico, funcional, de modo a planejamento. O design trabalha até mesmo com a área voltada mais de negócios, como nós estamos falando aqui.
Eu posso usar o Design Thinking, eu posso usar qualquer outra ferramenta, ou simplesmente posso identificar os problemas e fazer uma consultoria, contratar um consultor para ajudar a melhorar a minha empresa. Eu mesmo observar o que pode ser trabalhado aqui também. Trabalhar processos, isso também é trabalhar com design. Por isso que o design é tão amplo. E aí tem esse debate de que não, porque design é aquele que é formado e tal. Eu sei, entendo. Porque também, de certa forma, estão medo das pessoas perderem as oportunidades de trabalho, porque muita gente está fazendo isso. Mas muita gente pode estar fazendo, mas nem todos fazem bem. E vai ter mercado para todo mundo. Não tenha medo do rapaz ou da moça que vai e cria no Canva, outra polêmica do mercado. Cria no Canva, porque está tirando a prostituição do mercado. Sinceramente falando, Saulo, eu nunca tive problema com o Canva na minha vida. Pelo contrário. Muito pelo contrário. Então, assim, nunca me atrapalhou. Ao contrário, ele soma com o meu trabalho. Eu indico ele, olha, faz aqui no Canva, tu aqui, vai testando aqui, não sei o quê, para o aluno, pessoal, tá sem o Photoshop, abre aí o Canva, vamos lá fazer no Canva. Porque no Canva você pode criar do zero também. Agora, claro, tem que conhecer a ferramenta, né? A ferramenta ela explica, não cria logo aqui, porque não é vetorial. E que milhares de pessoas no mundo vão usar o mesmo símbolo que você. Deixa de ser mané, lê a minha diretriz. O que eu vou falar assim, ó, você deixa de ser mané, que aqui, na minha diretriz, está dizendo não use a ferramenta para trabalhar com logos, porque não é vetorial e as pessoas podem usar aqui os mesmos elementos que você para criar outros milhares de logos ao redor do mundo. E aí você, manezão, vai lá criar, o que acontece? Quando vai registrar a marca lá no INPE, você não pode. Teu cliente vai e vê, ué, esse mesmo símbolo nesse meu concorrente é plágio. Ele está me plagiando, vou processar. Não, o seu designer fez no Canva, meu amigo. Agora vem cá, o pai aqui não usa Canva, o pai aqui faz o processo, que tem aqui um processo criativo. Vamos comigo, agora vai ser 10 vezes mais do que você pagou a ele. Mas veja, você não vai ter mais problema com isso, eu te garanto. Entende? E fazer artezinha, postzinho para o Instagram, no Canva, qual o problema? Vai no Canva, vai no Corel, vai no Illustrator, vai no Photoshop, o que for. É muito mais do que uma ferramenta. O estudo do design é o pensar no todo, é o solucionar um problema, é você realmente entender o que está fazendo, é ajudar pessoas, é a traçar processos, sabe? Por isso que eu sou um cara pacifista, porque quando entro nesses debates, as pessoas não aceitam, e aí outras já valorizam, e aí no 0 a 0. 0 a 0 ninguém ganha. Nem eu vou mudar minha opinião, nem você vai mudar sua opinião. Então, cada um segue sua vida. Há alguns anos, conversei com um que seria concorrente, sabe? Fui para uma reunião em São Paulo, e aí me reuni com esse concorrente. Vou tratar assim como concorrente, apesar de que é parceiro. Também não acredito muito nesse negócio de concorrente, mas um parceiro. E de um segmento bem próximo, nós dois. E ele falou assim, Irã, contratei uma empresa de pesquisa, e ela fez um mapeamento, e ela identificou que, para atingir todo o meu público-alvo, repara, é o público-alvo, é o alvo, não o secundário, é o alvo, vai durar 100 anos. Eles já tinham lá seus 40, duvido que chegue a 140, já tinham lá seus 40 e poucos, 50 anos. Você acha que ele vai viver 150 anos para ver o público todo dele ser atingido? Não, entende? Então, assim, tem mercado para todo mundo, né? Então, vamos explorar o design como algo mais processual, conceitual, estratégico, funcional, visual, e aí sim, vamos ser designers. Só que para tudo isso, meu amigo, Photoshop não faz, tem que estudar. Então, quanto mais conhecimento, melhor. E chegamos ao fim deste episódio do Papo no Auge, conosco o professor Irã Pontes, mestre em design, proprietário da escola Design Culture. Na pauta, o mundo design. Professor, muito obrigado por sua participação em nosso podcast, que experiência maravilhosa. Gratidão por compartilhar com a gente tanto conhecimento. E para colaborar ainda mais com a gente, professor, você recomenda alguma leitura acerca da temática? Mais uma vez, muito obrigado. Vamos lá.
Vocês podem, em relação aos livros, né? Muitos livros são excelentes. Tem um livro simplesinho sobre a história do design, que é do Rafael Cardoso, uma introdução à história do design, para você entender a base de como tudo começou. E aí, quando você percebe que Bauhaus lá atrás ela conseguiu quebrar muitos paradigmas, incomodando muita gente, você consegue perceber, a ponto, né, do próprio Hitler disseminar, né, excluir a escola. Você percebe que o design ele é um processo de inquietação e para transformação, inclusive social, e de toda uma geração. Então, a introdução à história do design, do Rafael Cardoso. Tem alguns outros bem direcionados. Tem um que é Isto é Design Thinking de Serviços, também recomendo. Estou dando aqui alguns para recomendar para vocês. Deixa eu ver aqui. Tem os livros de direcionado, mais técnico. Pensar com tipos da querida Ellie Lupton, uma pessoa que admiro demais também. Você tem a Eva Heller com a psicologia das cores, também recomendo estudar um pouquinho sobre cores. Tem o Graphic Design Thinking. E aí você tem Ellie Lupton, que é uma das maiores designers do Brasil, trabalhando o Design Thinking a nível visual. E esse livro é fantástico. Então, assim, você tem muitos bons livros. Nossa, tem do Design Thinking ao Design Doing também, ele é bem legal. Tem Design de Identidade de Marca, esse livro é fantástico. Pena que não é muito disponível, não sei se está mais disponível no mercado, mas deve estar. É um preço um pouquinho mais salgado, mas ele é muito bom, recomendo demais. Design de Identidade da Marca, da Alina Weller, você encontra aí com certeza na Amazon, e dentre muitos outros que depois posso recomendar. Em relação a como encontrar Irã Pontes, no Instagram, no Facebook, no Twitter, mas principalmente no Instagram, @Irã_Pontes, e também no www.iranpontes.com.br, e não deixe de acessar Design Culture também. Obrigado de verdade. Muito bom o papo com meu amigo, professor, designer Irã Pontes. E lembra vocês que nos escutam, estamos nas plataformas agregadoras de podcast, no Spotify, no Google Podcast, na Apple Podcasts, na Amazon Music, na Deezer, na plataforma da Anchor e também no YouTube. Nos sigam, curtam, compartilhem nossos áudios, se inscrevam no nosso canal. Se você gostou desse conteúdo e quiser ser um assinante do nosso podcast, na descrição deste episódio vou deixar o link para a plataforma Catarse. Ao clicar no endereço eletrônico, você será conduzido até a página do Papo no Auge na plataforma de financiamento coletivo, podendo fazer a sua contribuição para esse projeto. Nos ajude, afinal, o conhecimento precisa e deve ser propagado. Um grande abraço a todas e todos e até o próximo episódio. Valeu!